Manos e manas, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme esse vídeo vos encontrar, aí onde é que vocês estão. E aqui vamos nós mais uma vez na senda da grande questão sobre o 27 de maio de 1977. Afinal de contas, estamos a falar de um acontecimento que foi sucedido dentro do MPLA, dentro da família do MPLA. E dentre estas perguntas que têm sido direcionadas, essa é a quarta, obviamente tem sido para pessoas que estão em vida, para pessoas que ainda estão ativas nessa primeira fase. Por isso é que se direciona a eles as perguntas, porque é muito importante relembrar aqui as pessoas que no mundo em que vivemos hoje em dia, nós temos que ser capazes de sentar e conversar e falar sobre aqueles assuntos que nos afligem da nossa história. É importante que se valorize não só a história daqueles que se dizem ser os vencedores, mas a história de todos os filhos da terra. E, sobretudo, o 27 de maio de 1977 foi um acontecimento no nosso país, na nossa terra, em que morreram muitos filhos da terra. E nós precisamos de sentar para falar sobre isso. Mas antes de tudo, eu vou passar um pequeno trecho também de um documentário que ainda não está por sair, mas um pequeno trecho que Rosa Mateus, que é o sobrevivente do 27 de maio e é atualmente o presidente da Fundação 27 de maio. Vamos ouvir um pequeno trecho de Rosa Mateus. Neto não quis ouvir ninguém. Quis ele sozinho ditar. E os comandantes não aceitaram. Como não aceitaram, disseram que eram fracionistas, golpistas e foram mortos. Aí está uma das grandes situações que Rosa Mateus realça naquele pormenor, que o presidente do MPLA, o presidente da Angola, porque ali já tínhamos independência em 77, ali já nem estávamos mais a lutar contra o português, ali éramos nós, entre nós angolanos. E essa coisa da gente nos matarmos sempre entre nós, e que eu chamo a falta de maturidade política, a falta de maturidade nas pessoas para se reconciliarmos entre nós, para não irmos assim. Afinal, em 77 foi logo depois do Tuga dar as costas, começamos logo a nos dar. Foi a mesma coisa que aconteceu em 92, foi essa guerra que levou 27 anos, que nos matamos assim entre nós excessivamente. E não se pode falar disso, só se tem que falar dos valores da independência. Se os que lutaram para a independência morreram. Aí tem o Batalhão 9, aqueles jovens do Batalhão 9. Quem sabe da história do Batalhão 9, um grupo de jovens militares dedicados que deram o melhor de si, morreram todos no 27 de maio, foram todos mortos. Há quem diga que quem os matou foi os cubanos. Então vamos continuar a caminhar com esse tipo de empecilho na cabeça. Há pessoas que hoje olham para a esquerda, olham para a direita, não sabem realmente o que é que se passou. E a grande questão vem sobretudo para falar disso e de mais algumas coisas. Fique também atento na minha página, na minha página do Facebook. Quem quiser mais informação, eu criei um grupo que se chama Arquivos do 27, em que não tem só artigos a falar sobre aqueles que mataram os outros, mas tem todo tipo de informação. Dá dica, vou-te adicionar na página. É importante ir lá você ler com os teus próprios olhos. Não foi nada que eu escrevi, não foi nada que eu criei, foram outras pessoas que escreveram, e é sempre bom ler para ter mais conhecimento profundo. Portanto, a dada altura, quando o 27 de maio foi tomando a sua proporção, portanto, criou-se aquilo que o povo, Dalila Cabrito, que escreveu o livro Purga em Angola, ela numa entrevista à DW, ela diz logo claro, Comissão das Lágrimas foi o nome que o povo lhe deu. Mas então, o MPLA, o Bureau Político do MPLA criou essa tal Comissão das Lágrimas com o objetivo de selecionar os depoimentos dos presos do 27 de maio. E essa Comissão de Lágrimas foi uma comissão, foi um grupo de pessoas, membros do MPLA,
que hoje estão em vida. Uns já não são membros do MPLA, não sei se estão afastados ou se afastaram, mas continuam, são pessoas ativas na sociedade angolana e são pessoas que as pessoas dizem íntegras, porque uns são escritores, outros são históricos e essas pessoas andam aí diariamente. E, às vezes até eu já tive situação aqui na Inglaterra, onde eu vivo, filho de dirigentes angolanos, a me pedirem livros e informação sobre essa dada altura, porque o nome do seu papá foi citado e o papá não fala nada em casa, pelo menos dizendo aos teus filhos, fizemos isso. A covardia é tanta e que a herança dessa covardia, o que vai ser? Dizia Marcus Garvey que se uma árvore sem raiz, não só ela vai morrer, os frutos que vêm daquela árvore é problema. Os frutos que vêm daquela árvore, o quê? São frutos podres, porque as pessoas não aceitam sentar para falar daquilo que é a verdade que aconteceu na nossa terra. E nessa comissão de lágrimas, em que o Bureau Político criou para poder então apurar se realmente havia fraccionistas, quando as pessoas já estavam presas, se essas pessoas realmente queriam dar um golpe de Estado, então as pessoas eram apertadas ali. E esses nomes que eu vou citar aqui, não foi só Dalila Cabrito que o citou, mas também o historiador Carlos Pacheco, que escreveu o livro O Perfil de um Ditador, Agostinho Neto, também passou nessa comissão de lágrimas, e também no seu livro O Perfil de um Grande Ditador, no volume 1, cita os mesmos nomes que eu vou citar aqui e que estavam presentes, e que inclusive lhe chamaram: você, Carlos Pacheco, quem é que te mandou vir aqui? Carlos Pacheco é um homem branco. Quem é que te mandou vir aqui? Você te enviaram Foi a CIA que te enviou. Essa é a parte que Carlos Pacheco conta desses indivíduos que estavam lá sentados e que andam aí na sociedade, que o Makuta Kondo já fala sobre muitos deles, mas eu vou citar os seus nomes aqui, desses indivíduos que ainda estão em vida. Ambrósio Lukoke, Henrique Santos Onambwe era da DISA. Tinha mais quem? Manuel Rui Monteiro, escritor. Arthur Carlos Pestana dos Santos Pepetela. Tinha mais que José Mateus da Graça, Luandino Vieira. E quem mais é o outro que estava aqui? Prontos. Esses nomes que eu citei, como Ambrósio Lukoke, Luandino Vieira, Manuel Rui Monteiro, tá vendo? Pepetela, esses fizeram parte da Comissão das Lágrimas. A Comissão das Lágrimas, como já tivera dito, era os que o Brigadeiro Despacote, na música dele, diz corpos molhados, amarrados e o gravador em cima da mesa. Fala-se o senhor num coisa. Vocês hoje estão em vida. Vocês prosseguem a fazer a sua vida. Eu já li algumas coisas sobre o Pepetela e que ele fala do 27 de maio. Então, o Pepetela hoje não pode se poder fazer passar de um inocente, de uma data. Porque o que eu vejo aí é que o Pepetela hoje já não faz parte, não sei se não faz parte do MPLA, é um escritor, mas eu vejo aí o Pepetela não está contente por causa do seu nome ser citado. Então, é preciso que haja esclarecimento, porque Pepetela é um escritor, Pepetela é uma pessoa conhecida não só em Angola, mas o Pepetela é conhecido no mundo. O Pepetela, o Luandino Vieira, o Manuel Rui Monteiro são conhecidos à volta do mundo pelo seu trabalho que fazem aqui nas livrarias britânicas, na Alemanha, nos Estados Unidos, nos sítios em que eu já passei, mesmo até em Portugal, na Espanha, em todas as livrarias você encontra obras desses indivíduos. Então, vocês são pessoas que são íntegras. E o mundo sabe que vocês fizeram parte de uma situação dessa em que lesaram a vida das pessoas. Por que vocês também não sejam ainda capazes
de falar e documentar seriamente o que é que vos levou a fazer isso, a participar num momento muito, muito sensível da história de Angola. Vocês estão em vida, seria capaz e seria bom da vossa parte também para virem aqui falar, porque afinal de contas, quando se fala integridade, quando se fala em dignidade, respeito, moral, perseverança, não, isso tudo não tem efetividade sem que as pessoas disso sejam realistas, sejam abertas para a história do nosso povo com aquilo que participaram e com aquilo que fizeram. Portanto, eu deixo a pergunta de hoje direcionada para Pepe Tela, Manuel Rui Monteiro. E nós vemos sempre o Ambrósio Lucoque a falar, a protestar, a dizer que é o histórico verdadeiro, é o histórico revu. Ambrósio Lucoque. Manuel Rui Monteiro, Luandino Vieira, Pepe Tela. Todos vocês foram citados que tiveram no 27 de maio. Foram citados por Dalila Cabrito e foram citados também por Pacheco, no perfil de um ditador, no volume 1, que vocês fizeram parte da Comissão das Lágrimas. Sendo vocês as pessoas que investigaram, que ouviram os depoimentos dos outros, antes de serem abatidos. Vocês é que diziam o que é que ditavam as regras da vida do outro, quem vai viver, quem não vai viver. É assim que nós estamos a vos interpretar. Venham fora, esclareçam que estamos errados, esclareçam a verdade para que nós então podemos dar um passo à frente. Essa é Gica Tetemba. A grande questão de hoje já foi direcionada. Voltarei a estar aqui amanhã com a outra grande questão. Saudações e aquele abraço.